Brasil começou a reagir quando criou o sistema de aviação regional, que multiplicou em pouco mais de 2 anos, dobrou o número de cidades servidas, e hoje a gente está por volta de quase 200 cidades servidas no Brasil inteiro. Entendi. Mas você vê, dessas 4 companhias dos anos 70... Não ficou nenhuma. Não ficou nenhuma. Já mudou tudo de novo. Né? Então qual será que pode ser o próximo ciclo? Vamos esperar que coisas mudem, nem melhorem. Teve uma que, acho que Itapemirim, que fazia coisas de ônibus. Foi um desastre, né? Foi tentar fazer umas paradas no avião. Na verdade, aquilo já foi... nasceu pronto para quebrar, né? Não o caminho é meio morto. Eu só vi que quando eu fui ver, já não existia. Tinha ido. Acho que não durou um ano, mas ela... Da forma que ela foi concebida, já foi feita para não dar certo. Né? Entendi. Infelizmente. Entendi. Então... Quem modelou a companhia não tinha noção do que estava fazendo. Né? Então a gente que está nesse setor aí há mais de 40 anos olhou e falou: não vai rolar. E aí você pega outros casos que acontecem na aviação. Agora vamos cobrar a bagagem, né? O despacho de malas. Todo mundo reclama, porque isso é um absurdo. Só que isso acontece no mundo inteiro. Único lugar... Tem outro lugar, além do Brasil, que isso acontecia, de despacho gratuito? Sim, na China você não pode cobrar. A China tem uma aviação totalmente diferente. Ali é um universo totalmente diferente. A aviação chinesa é controlada. Então, assim, as companhias aéreas na China são obrigadas a servir comida a bordo. Não tem conversa. Então, se você sobe em qualquer voo doméstico na China, você vai... Mas você vê, isso é uma imposição do governo, não é um livre mercado. Entendi. Né? Ali é o Estado provavelmente, inclusive, financia, não é? Imagino. Sim e não. A China... A cada 5 anos as coisas mudam um pouquinho. A China teve uma companhia aérea só até o final do milênio passado, aí surgiram, 11 companhias estatais, mas cada uma numa região. E depois algumas não deram certo, foram compradas por 3 grandes grupos que hoje existem na China, né, que é Air China, China Eastern e China Southern. Essas 3 controlam 90% da China, que vai ser em 10 anos o maior mercado de aviação do mundo, vai passar aos Estados Unidos. Mas é um mercado muito próprio deles, né? Estão criando uma indústria aeronáutica própria, e é interessante que a aviação executiva, por exemplo, na China, um lugar onde tem muita gente que poderia ter um avião, não pode ter um avião, não é tão simples ter um avião assim. Tá. A gente conhece alguns fabricantes de aviões executivos. Aqui é simples ter um avião, é só ter grana? Provavelmente aqui é basicamente só ter grana. Na China não. Né? Fabricantes de aviões executivos que falam, a gente não atua no mercado chinês, porque tem uma restrição muito grande do mercado chinês. Não é qualquer um que pode voar, não é qualquer um que pode simplesmente ter um avião. Não estou falando só de jato executivo, não. Pegar um avião de pequeno porte, o que no Brasil está se tornando algo cada vez comum e mais acessível. Você tem aviões hoje na faixa aí de R$700 mil, por exemplo, que você compra em 5 donos, dá o preço de um carro. Né? Então, isso é perfeitamente viável no Brasil. Na China isso não funciona. Você não pode voar dessa forma como é que você quer, do jeito que você quer. Sim, no Brasil também tem suas restrições. É muito mais fácil você voar nos Estados Unidos com o seu próprio avião do que no Brasil. Mas no Brasil isso acontece. Dá para voar, é normal, enfim. O que eu falo que é um pouco mais restrito do que nos Estados Unidos é no sentido de, assim, ter que apresentar plano de voo em determinados voos, áreas que você vai voar, espaço aéreo, como o Panda falou, do controle de espaço aéreo ser um pouco limitado. Aqui no Brasil você tem que ficar reportando no rádio, né? Todos os pontos que você vai passar. Nos Estados Unidos você consegue decolar da Flórida e pousar na Califórnia sem falar com ninguém no rádio e sem fazer plano de voo. E qual que é a diferença fundamental nisso daí? É o jeito que o cara... São várias diferenças. Pouco da cultura aeronáutica, né? Os Estados Unidos... A licença de piloto é a segunda carteira de motorista do cara. Então tem muitos pilotos nos Estados Unidos. A aviação americana ela é 10 vezes maior do que a aviação brasileira. Então, assim, o Brasil tem... A comercial, a aviação privada deve ser 50 vezes maior. Exatamente, não, sim. Eu tenho um amigo que tem um jato lá. Ele morava no mesmo prédio que eu. Ele falava, vamos almoçar? Tá fazendo alguma coisa? Eu falo, não. Então vamos almoçar em Pensacola, Tampa. Tá bom. É normal. E o espaço aéreo comporta isso. Né? Porque você é muito mais agilizado no espaço aéreo. Tem um evento de aviação, que é o maior evento de aviação que acontece em julho, lá em Oshkosh, no estado de Wisconsin. A movimentação de aviões lá é um absurdo. A torre de controle se torna a mais movimentada, a mais ocupada do mundo nos dias de evento. Eu já voei lá em Oshkosh e é insano. Você tem algumas pistas, né? As grandes pistas operacionais são 2,
e eles dividem as pistas em círculos coloridos desenhados no meio da pista. E aí você pousa nesses pontos que eles chamam nos dots. Então você vai pousar no dot verde que está no meio da pista. Enquanto você está pousando no ponto verde no meio da pista, tem um outro avião de menor performance que não vai te atropelar, pousando no ponto laranja que está no começo da pista. Então você opera 2 aviões pousando na mesma pista. Em paralelo, eles usam a taxiway. A taxiway ela funciona para o avião chegar até a pista principal e decolar. A taxiway ela é usada como pista também. Eles fazem operação paralela de 4 aviões pousando né? Você olha aquilo, você fala, é insano? Os caras são doidos. Aí você fala, nossa, o controlador ou o piloto está enlouquecido falando no rádio. O piloto não abre a boca o voo inteiro. Então você decola, se você vai fazer um voo por instrumento, você põe uma plaquinha escrito IFR, que é a sigla do voo por instrumento, no painel. O balizador, ele olha, ele vê a placa, ele já te joga para o local para você operar por instrumento, não fala com você. Se você vai operar visual, a mesma coisa, o balizador te joga para o lado de operação visual. Você decola junto com outros aviões que não tem nada a ver com você. Você sai voando e aí eles identificam o seu avião pelo formato, né? E não pela matrícula. A matrícula como se fosse a placa do carro no avião. Então ele olha o seu avião, é um turbo-hélice asa baixa. Ele vai falar, o turbo-hélice de asa baixa, balance as asas. Você ouviu, você balança as asas, não fala, ele identificou que você escutou. Então agora você vai atrás daquele avião vermelho sentido tal. E o controle é assim, funciona, não tem choque, ninguém se bate e é perfeito, né? Eu fiz um voo uma vez em Seattle, que é um espaço aéreo extremamente movimentado. Decolei de um aeroporto onde fica uma das unidades da Boeing. A gente falou com a torre na hora de alinhar e decolar. Não falei mais com ninguém. O voo inteiro sobre Seattle. Era avião comercial em cima, helicóptero e avião anfíbio embaixo, nós no meio. E aquela... aparentemente uma bagunça, mas tudo funciona. Você fala com você não fala com ninguém, escuta o que está acontecendo. Beleza, vamos voltar. Eu estava com um instrutor americano, brasileiro, né? Acostumado a voar no Brasil. Virei pro instrutor, falei, tá, a gente não vai chamar a torre do aeroporto para avisar que a gente vai pousar? Ele olhou para mim. Não, agora não, ainda não. Nós fomos conversar com a torre de controle do aeroporto praticamente 30 segundos antes de tocar na pista. Isso no Brasil é completamente fora da realidade. Então, um espaço aéreo denso como é o espaço aéreo americano só funciona por conta dessa agilidade do controle de espaço aéreo. Então, se você pegar a quantidade de aviões que voam nos Estados Unidos e colocar no Brasil, trava tudo. Não precisa nem ser a quantidade, né? Pega só dobra a quantidade de voos do Brasil, você já trava todo o espaço aéreo. O espaço aéreo brasileiro, em vários pontos, já está travado. Já está na capacidade de gestão, porque ela é baseada em regras antigas, em procedimentos que já não se aplicam, enfim. E até um ponto que eu coloco, assim, o que está se falando muito é colocar o eVTOL, né, o carro voador, no meio desse caos todo. E a primeira pergunta que eu faço, eu já conversei isso com o pessoal do DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que é quem organiza isso, falo, tá, e vai por aonde? Claro que está sendo estudado, né, está sendo feito todo um trabalho em cima disso, mas no espaço aéreo como São Paulo, por exemplo, onde você tem helicóptero a 100, 150 metros de altura, aí você logo em seguida já tem os aviões de pequeno porte, que tem uma diferença dos helicópteros de 70 metros. E depois você já tem os aviões comerciais. Aí você vai colocar o eVTOL aonde? Só que o eVTOL não vai ter uma frota de centenas. A ideia é ter frota de milhares. E você vai enfiar isso aonde? Né? Então, tem todo... Isso nem dá para fazer, na verdade, né? Existe todo um estudo em andamento e o motivo pelo qual... Um dos motivos, né? Que o eVTOL ele não começou a voar, tem a parte de certificação também e tudo mais, é justamente aonde isso vai voar. Sob qual regra? Tudo isso tem que ser desenvolvido. Mas no Brasil não é uma coisa que se faz de hoje para amanhã. Né? Então você pega países onde você tem um caminho mais fácil para o desenvolvimento, como Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Muito em breve, em Dubai, você vai ver isso funcionando, porque lá eles estão
mais no caminho do progresso, assim, para desenvolver coisas e fazer isso funcionar. Não que o Brasil não esteja, tem muitos projetos acontecendo, a Embraer está envolvida nisso, o DCEA, a ANAC, está todo mundo envolvido nisso. Mas para isso, de fato, começar a voar no espaço aéreo brasileiro, não vai ser de hoje para amanhã. Tem todo um período de maturação para isso acontecer. E é o que eu falo, o espaço aéreo está saturado. Como é que você vai colocar mais coisas que a ideia do eVTOL é escalar, não é voar não é tirar o helicóptero de circulação e colocar o eVTOL no lugar. É isso trabalhar em paralelo e o eVTOL ser uma máquina que você tenha muitas voando. Né? Tu entraria numa porra dessa, Panda? Fácil. Bom, para quem voa tem avião soviético pra lá quem na foi voar na Coreia do Norte. Norte.